Olá, exploradores de mistérios. Já se imaginaram a caminhar por passagens secretas, túneis esquecidos pelo tempo que guardam segredos que o mundo não deveria conhecer? Hoje, vamos mergulhar fundo, literalmente, em alguns dos túneis mais misteriosos e proibidos do planeta. Lugares onde a história e o perigo se encontram, e onde cada sombra pode esconder uma verdade chocante. Preparem-se, porque esta jornada vai levar-nos para o subsolo do nosso mundo, para lugares que poucos se atrevem a entrar. Vamos começar a nossa expedição em Paris, mas não na Cidade das Luzes que todos conhecemos. Vamos descer para as catacumbas. A maioria dos turistas conhece apenas uma pequena parte, a secção oficial, mas sob as ruas parisienses estende-se uma rede labiríntica de mais de 300 quilômetros de túneis e câmaras, um império subterrâneo que é estritamente ilegal explorar. Por quê? Bem, além do risco óbvio de se perder para sempre neste labirinto escuro, os túneis são instáveis e podem desabar a qualquer momento. Mas o perigo não impede os chamados catáfilos, exploradores urbanos que conhecem entradas secretas e passam dias, ou até semanas, a mapear e a descobrir novas áreas. Eles encontram salas escondidas, decoradas com arte bizarra, cinemas improvisados e até festas clandestinas. Há relatos de encontros estranhos lá embaixo, desde sons inexplicáveis a sensações de estar a ser observado. Algumas lendas urbanas falam de comunidades inteiras a viver na escuridão, ou até de criaturas que se adaptaram a este ambiente. Embora muitas destas histórias sejam apenas isso, lendas, o governo francês leva a proibição muito a sério, com polícias especializados a patrulhar constantemente este mundo subterrâneo. A verdade é que ninguém sabe ao certo tudo o que se esconde na vasta escuridão sob Paris. Agora, vamos viajar da França para a Ucrânia, para um lugar envolto em tragédia e radiação. Pripyat, a cidade fantasma de Chernobyl. Debaixo da cidade abandonada e da própria central nuclear, existe uma rede de túneis de serviço e bunkers. O acesso a estes túneis é duplamente proibido, não só por estarem numa zona de exclusão, mas também por serem alguns dos lugares mais radioativamente contaminados do planeta. Entrar aqui sem proteção adequada seria uma sentença de morte lenta e dolorosa. Estes túneis serviam para manutenção e, em caso de emergência, como rotas de fuga, após o desastre de 1986, tornaram-se passagens para os liquidadores, os heróis que tentaram conter a catástrofe. Imaginem um cenário: homens a correr por corredores escuros, com a radiação a níveis mortais, numa corrida contra o tempo para evitar um desastre ainda maior. Hoje, estes túneis estão selados e são considerados extremamente perigosos. A contaminação está impregnada nas paredes, no pó, em tudo. Disse que alguns objetos deixados para trás ainda emitem níveis altíssimos de radiação. Explorar estes túneis não é apenas ilegal, é brincar com o inimigo invisível e letal. São um testemunho silencioso e aterrorizante do pior desastre nuclear da história. A nossa próxima paragem leva-nos aos Estados Unidos, mais precisamente sob a movimentada cidade de Seattle. Em 1889, um incêndio devastador destruiu o distrito comercial central da cidade. Em vez de limpar os escombros, os habitantes de Seattle tiveram uma ideia engenhosa: reconstruir a cidade um ou dois andares acima das ruínas. As ruas foram elevadas, e o que antes era o raised show dos edifícios tornou-se um mundo subterrâneo. Hoje, este labirinto de passagens e montras antigas é conhecido como o Seattle Underground. Embora existam visitas guiadas a partes restauradas, a grande maioria da rede é fechada ao público. Por quê? Instabilidade estrutural, falta de ventilação e a presença de materiais perigosos como o amianto. Mas, como sempre, isso não impede os exploradores urbanos. Eles relatam encontrar artefactos da era da corrida ao ouro, velhos salões e até mesmo histórias de fantasmas de antigos moradores que nunca deixaram o local. Há rumores de túneis que ligavam estabelecimentos a bordéis durante a lei seca,
e até de passagens usadas para o contrabando de ópio, este subsolo não é apenas uma cápsula do tempo, é um testemunho da resiliência e do lado mais sombrio da história da cidade. Vamos cruzar o oceano até o Egito? Todos conhecemos as pirâmides e os túmulos dos faraós, mas e se houvesse um labirinto subterrâneo tão vasto que faria as pirâmides parecerem pequenas? O historiador grego Heródoto escreveu sobre um complexo subterrâneo lendário perto do Lago Mores, que ele mesmo visitou. Ele descrevou como um labirinto com 3.000 salas, metade acima e metade abaixo do solo, cheio de hieróglifos e passagens intrincadas. Ele afirmou que o que estava no subsolo era ainda mais impressionante do que as próprias pirâmides. Durante séculos, este labirinto foi considerado um mito. No entanto, em 2008, uma equipa de arqueólogos belgas e egípcios usou um georadar para fazer uma descoberta impressionante na área descrita por Heródoto. Eles encontraram fortes evidências de um enorme complexo subterrâneo, exatamente como o descrito. Mas aqui está o mistério. Desde essa descoberta, pouca ou nenhuma informação foi divulgada. O governo egípcio tem sido extremamente reservado sobre o assunto, e o local permanece estritamente proibido. O que é que eles encontraram lá embaixo? Será que o labirinto contém segredos sobre a civilização egípcia que poderiam reescrever a história? Há teorias que falam em textos antigos que detalham tecnologias perdidas ou até mesmo o túmulo de uma figura lendária. A proibição só alimenta as especulações, tornando este um dos maiores mistérios arqueológicos por resolver. Agora vamos para um túnel que não está apenas proibido, mas que também está no centro de inúmeras teorias da conspiração. Os túneis sob o Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos. Oficialmente, existe um sistema de túneis para a movimentação de bagagens e para serviços, mas as teorias vão muito além disso. O aeroporto, inaugurado com anos de atraso e muito acima do orçamento, está cheio de arte bizarra, incluindo murais apocalípticos e uma estátua de um cavalo azul com olhos vermelhos brilhantes que até já causou um acidente fatal ao seu criador. Isto levou muitos a acreditar que o aeroporto é uma fachada para algo muito maior. As teorias mais populares sugerem que sob o aeroporto existe uma vasta base subterrânea, possivelmente ligada a sociedades secretas como os Illuminati ou os maçons, ou até mesmo um bunker para a elite global em caso de apocalipse. Os relatos de trabalhadores que supostamente viram túneis muito maiores do que o necessário para as bagagens só aumentam o mistério. Será que estes túneis são apenas para a logística ou escondem uma cidade subterrânea secreta? As autoridades do aeroporto negam tudo, muitas vezes com um tom de brincadeira. Mas a falta de transparência e os símbolos estranhos espalhados pelo terminal continuam a alimentar a imaginação do público. De um mistério moderno, voltamos à história antiga, desta vez em Roma, sob a cidade eterna. Existe outro mundo, uma rede de túneis e pedreiras que datam do tempo do Império Romano. Algumas destas pedreiras foram mais tarde transformadas em catacumbas cristãs, locais de sepultamento e de culto secreto durante as perseguições. No entanto, a grande maioria desta rede subterrânea não é mapeada e é extremamente perigosa. A cidade de Roma foi construída sobre um solo vulcânico macio, o tufo, que era fácil de escavar. Ao longo de séculos, os romanos extraíram este material para construir a cidade, deixando para trás um vazio gigante e instável sob os seus pés. Hoje, estes túneis esquecidos representam um perigo real. Desabamentos subterrâneos, conhecidos como voragine, acontecem com frequência, engolindo carros e até partes de edifícios. A exploração destes túneis é proibida devido ao risco extremo de colapso e de se perder num labirinto que se estende por centenas de quilômetros. Ninguém sabe ao certo a extensão total desta rede, nem o que pode estar escondido nas suas profundezas mais antigas. Poderiam existir templos pagãos, secretos, tesouros perdidos ou evidências de cultos esquecidos? A resposta está trancada na escuridão.
sob o peso de 2000 anos de história. A nossa última paragem é na ilha de Malta, num lugar conhecido como o hipogeu de Hal Saflieni. Este não é exatamente um túnel, mas um complexo subterrâneo pré-histórico escavado na rocha há mais de 5.000 anos. É um patrimônio mundial da Unesco e um dos monumentos mais incríveis do mundo. Serviu como santuário e necrópole, e os restos de mais de 7.000 pessoas foram encontrados aqui. Então, por que é que estaria na nossa lista de locais proibidos? Porque o acesso é extremamente restrito. Apenas um pequeno número de visitantes é permitido por dia para preservar o microclima delicado do local. O dióxido de carbono da respiração humana pode danificar as pinturas ocrisúnicas nas paredes, mas o mistério vai mais fundo. Existem relatos do início do século XX sobre uma professora e os seus alunos que se aventuraram numa câmara lateral do hipogeu e nunca mais foram vistos. Disse que durante semanas, gritos de crianças foram ouvidos de vários túneis sob a ilha. Mais tarde, diz a lenda, os túneis foram selados. Embora esta história seja provavelmente uma lenda urbana, o hipogeu tem características acústicas bizarras. Certas frequências de som ressoam de forma poderosa dentro das câmaras, o que pode ter sido usado em rituais antigos para alterar o estado de consciência. O que realmente aconteceu nessas câmaras há milênios e o que mais estará escondido nas partes não exploradas deste labirinto pré-histórico. O acesso limitado apenas serve para proteger os seus segredos antigos, de Paris a Malta, passando por Chernobyl e pelo Egito. O nosso mundo está repleto de passagens subterrâneas que guardam segredos, perigos e histórias fascinantes. Estes túneis proibidos lembram-nos que, por mais que exploremos a superfície do nosso planeta, ainda há um mundo inteiro e misterioso sob os nossos pés, à espera de ser descoberto, ou talvez destinado a permanecer na escuridão para sempre. O que acham que se esconde nestes lugares? Deixem as vossas teorias nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam sobre estes mistérios. E se gostaram desta viagem ao subsolo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perderem a nossa próxima exploração. Obrigado por assistirem e até a próxima.